realmente é comunicar à comunidade, né? A gente sabe que nem todo mundo é de observação da Terra, né? Eu imagino que quem é lá da física espacial sabe tanto de Amazônia quanto eu sei de física espacial, então acho que o objetivo era isso mesmo, era trocar essas informações, né, e poder levar para toda a comunidade aquilo que a gente faz, como a gente faz, para que não tenha muitas dúvidas disso. Bom, um roteiro rápido, é uma apresentação, como a Lúbia já disse, é uma apresentação que se pretende curta, não muito extensa, mas depois a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário para sanar as dúvidas que houverem. A gente fala um pouco da institucionalidade do programa, né, quais são os projetos que estão dentro do programa, que é o PRODES, ETER e TerraClass, a tecnologia que a gente tem usado para fazer o monitoramento, né, como a gente está fazendo a disseminação desses dados públicos e uma síntese final disso aqui. Bom, começando por essa questão da institucionalidade, o programa de monitoramento ele já tem mais de 30 anos, né, ele surgiu lá em 88, né, para atender uma necessidade do governo brasileiro de conhecer a realidade da Amazônia em termos de ocupação, em termos de desmatamento. Lá no final da década de 80 havia uma pressão muito grande em cima do governo brasileiro no que diz respeito a quanto da Amazônia já havia sido desmatada. O governo, então, demanda ao INPE, né, tem gente aqui que sabe disso muito melhor que eu, já estava aqui nessa época, mas demanda, já haviam outras iniciativas anteriores na década de 70, mas na década de 80 e final de 80, então, o governo, começo de 90, até como preparação para a COP, para a Eco 92, que o Brasil estava sediando, né, o governo demanda, então, um levantamento completo do desmatamento na Amazônia para entender essa ocupação, para entender quanto estava ocupada, como estava essa ocupação. E desde então, o INPE passou então anualmente a fazer esse monitoramento. Atualmente, ele se encontra dentro do programa, né, da estratégia do programa de monitoramento dos biomas brasileiros. Essa estratégia era definida por uma portaria do MMA, que é o responsável, em última instância, para a questão de monitoramento ambiental, né, do PMA-BB. E é uma ação de governo, essa ação de governo está determinada ao INPE, né, ao MCT, que delega ao INPE. Então, esse recurso vem, para fazer o monitoramento, ele vem de orçamento da União e tem como ação de governo, a ação 20V9, que é de responsabilidade do INPE a execução. Opa, não era isso que eu queria. Dentro do PMA-BB, está previsto o monitoramento de três tipos de coisas, três monitoramentos, as questões de uso e cobertura, desmatamento e fogo. Eu vou me ater para todos os biomas, cada bioma tem ali o que está previsto dentro da estratégia de monitoramento. Hoje eu vou me ater especificamente às questões da Amazônia, que é o que a gente está em foco no momento. Nós temos monitoramento para os outros biomas, como a Lúbia falou, Cerrado, estamos começando agora os outros 4 que não estavam ainda em execução, mas isso num outro momento a gente pode explanar para vocês também. Dentro da Amazônia, então, a gente está fazendo a questão do uso da terra, através do TerraClass. Eu vou falar depois do projeto. O TerraClass mostra como está sendo usada a terra. O desmatamento, seja ele uma detecção anual, que é a quantificação, que visa divulgar a taxa anual de desmatamento e também os alertas diários que são incrementados para fiscalização. E a questão de você fazer um monitoramento de fogo, a gente trabalha também com fogo, com foco de fogo, tem o programa Queimadas, que o CETES há tanto tempo troca isso aí, agora o Fabiano está assumindo a responsabilidade, está havendo uma transição, mas a gente mantém constantemente o monitoramento de fogo, de área queimada. Eu vou começar então falando do PRODES. O PRODES, como eu já disse aqui anteriormente, ele desde 88 faz esse monitoramento do corte raso. Para fazer esse monitoramento, desde o princípio, nós trabalhamos com uma imagem, inicialmente era somente Landsat, depois com a disponibilidade de mais dados, nós passamos a usar outros satélites para complementar essas informações, mas sempre satélites nessa que a gente chama de classe Landsat, ou seja, com resolução entre 20 e 30 metros, que são resoluções que são compatíveis para que a nossa série histórica, que começa lá em 88, seja compatível. Por isso também a gente mantém até hoje uma área mínima de mapeável de 6,25 hectares. Isso é uma pergunta frequente, as pessoas sempre perguntam por que é 6,25 hectares? Porque quando o PRODES começou, lá na década de 80, era tudo feito em papel, as imagens eram em papel, botadas em 1 para 250 mil. A área mínima que se mapeava ali com precisão
cartográfica era de 1 milímetro quadrado, então se a gente colocar 1 milímetro quadrado na escala de 1 para 250 mil, a gente fazer a multiplicaçãozinha vai dar 62.500 metros quadrados e chega nos 6,25 hectares. Né? Então, por isso, a história de 6,25. Hoje, nós temos tecnologia, usando a própria imagem Landsat, a gente já consegue fazer um mapeamento abaixo disso. Provavelmente com 1 hectare já começa a fazer os primeiros mapeamentos. Só que para fins de quantificação, para fins de cálculo de taxa, se mantém o corte em 6,25, porque essa série ela tem que ser compatível. Né? É em cima dessa série que é construída todo o diálogo do governo brasileiro com países estrangeiros, né, com a questão, por exemplo, do cálculo de emissões, os compromissos que o governo brasileiro assumiu em termos de redução de desmatamento, redução de emissões, se dá com base nessa série. Então, qualquer coisa que se faça tem que ser sempre compatível, a gente tem que ter sempre considerar que ela tem que ser compatível com aquela série histórica que nós temos. O corte na Amazônia, ele ocorre principalmente na estação seca. Né? A gente tem ocorrências no período chuvoso? Tem. Né? Já está mudando isso um pouco, mas o grosso, a maior parte desse corte é feito na estação seca. Por que é feito isso? Porque o desmatamento na Amazônia ele precisa se livrar de toda aquela floresta, quem vai usar aquela área, né, vamos imaginar o seguinte, vamos olhar para essa área aqui, ó, o sujeito que vai usar isso aqui para plantar, para fazer um pasto, para fazer qualquer coisa, ele precisa sumir com toda essa biomassa que existe em cima da terra ali. Ele quer usar a terra nua, ele precisa desaparecer com aquela biomassa. Para desaparecer aquela biomassa, ele pode enterrar, ele pode alugar um monte de caminhão para tirar aquela madeira de lá, ou ele pode tocar fogo nisso, né, que normalmente é o que todo mundo faz. O cara toca fogo para queimar aquela madeira que existe ali, para poder usar. Né, ele vai tirar, óbvio, as madeiras nobres que ele consegue comercializar antes, e depois o excedente que sobra ele vai queimar para poder fazer isso. Por isso que o desmatamento ocorre principalmente no período seco. Por quê? No final do período chuvoso, ele vai fazer o corte daquela vegetação, ela vai ficar secando durante um tempo, e aí já mais para o fim do período seco é que ele vai tocar fogo, vai queimar aquela vegetação para poder ocupar essa área. Até por isso também é que existe uma sazonalidade desse desmatamento. A gente vai ver depois nas curvas do DT, elas são sempre muito maiores nesse período seco, justamente por isso, porque existe uma sazonalidade. Né? E além de que, no período nublado também, a gente tem dificuldade de observação por usarmos sensores ópticos. O PRODES ele trabalha de maneira incremental, sempre foi assim, desde o início, ele foi concebido para ser um sistema de monitoramento, de mapeamento de perda de floresta primária. Né? Então, uma vez que aquilo é detectado como uma perda de floresta primária, ele assim permanece por todo sempre. O PRODES não tem como objetivo principal fazer um monitoramento do que está acontecendo naquela área que já foi desmatada. O objetivo do PRODES é bem claro, é bem restrito. Ele é um sistema para monitorar e para quantificar a perda de floresta primária. Então, ele trabalha fazendo isso de que maneira? Incrementalmente. Inicialmente, você tem lá a máscara inicial, vamos imaginar que fosse lá em 88, então se construiu o mapa de todo o desmatamento que havia naquela imagem. E depois, ano a ano, sucessivamente, você recebe uma nova imagem, é mascarada a informação que já estava desmatada, aquela área que já estava desmatada, ela é mascarada, o intérprete não vê mais aquela área, ele não tem que se preocupar com isso, e ele vai produzir os novos polígonos, vai identificar as novas áreas que estão sendo desmatadas e vai incrementar essa máscara. Ou seja, o PRODES está sempre aumentando a área desmatada. Esse ano, se você tinha 720 mil, ano que vem teve mais 10 mil, passa para 730 mil, e assim sucessivamente. A gente trabalha de maneira incremental. Aqui é mais para ilustrar esse processo. Né? Você tem um desmatamento lá em 2010, em 2011, então ele já está dentro da máscara, surge um novo desmatamento, ele é mapeado, incrementado nisso. Depois, 2012, os novos incrementos. Aqui em 2011, a gente percebe que essa área e essa área aqui já estavam bastante degradadas. Provavelmente já havia exploração de madeira, já no estado bastante intenso naquela região, mas como ainda não havia exposição do solo, ainda havia floresta dispersa naquela região, ele não pode ser quantificado no PRODES. O PRODES só quantifica quando existe a perda, a conversão completa, a perda, né, muito acentuada, já mais de 90% daquele dossel florestal. Em 2012, essa área que começa a ser explorada aqui, ela sofre a conversão completa, aí ela é mapeada, e depois, em 2013, essa outra área que estava sendo convertida aqui, ela vai ser identificada como corte raso e passa, então, a fazer parte dessa máscara do PRODES.
Então, isso é feito ano a ano para as 229 cenas, né, que a gente faz e distribui. É feito em duas etapas, eu vou, né, tentar falar rapidamente disso. A gente produz uma primeira estimativa feita com base em 90% do desmatamento do ano anterior, ou seja, as cenas que cobrem 90% do desmatamento do ano anterior, mais as cenas que cobrem todos os municípios prioritários do MMA, elas são mapeadas até dezembro desse ano. Com base nesse dado inicial, se produz a estimativa da taxa do ano corrente. Então, esse dado ele tem que ser produzido esse ano, no ano corrente, por quê? Porque é um dado que, historicamente, o governo brasileiro vai levar para a COP, e ele precisa dessa informação para poder notificar os outros países. Olha, a perda de floresta esse ano foi de tanto. Na sequência, né, até maio, junho do ano subsequente, a gente continua mapeando as outras 100 e tantas cenas, as 130 cenas que sobraram, que tem muito pouco do desmatamento. O desmatamento ele tem uma questão geoespacial muito intensa, ele não ocorre aleatoriamente em toda a Amazônia, ele ocorre numa região bastante específica, que é a região do arco do desmatamento. Então, as outras 100 e tantas cenas são mapeadas até maio do ano seguinte. Nós refazemos o cálculo da taxa e damos a taxa consolidada para o ano que passou. Tá? Por isso que vocês sempre vão ver o anúncio do PRODES em dois tempos. Ele é feito em dezembro, quando é feita uma estimativa, e depois, no ano seguinte, quando tem o dado completo, é entregue a taxa consolidada. Todos os dados eles são disponíveis na internet, né? A gente vai falar disso depois no final. Tem uma plataforma que foi desenvolvida dentro aqui da DPI, né, dentro da OBT, justamente para isso, a plataforma Terra Brasilis, né, o objetivo é fazer a disseminação dos dados e também um conjunto de análises pré-definidas para que os tomadores de decisão, para que toda a comunidade possa acompanhar a evolução desse dado. Ele é disponibilizado tanto na forma de numérica, em tabelas e gráficos, como também na forma espacial, né, espacialmente explícito, todos os polígonos que foram mapeados durante toda a história do PRODES, está lá disponível para que toda a comunidade possa fazer download, possa fazer análise disso. Né? E isso faz parte, inclusive, de uma condição desse dado. Esse dado ele tem que ser auditável. Como é um dado que o governo brasileiro usa, né, como uma referência para a questão dos seus cálculos de emissões, das suas desmatamento, ele tem que ser auditável, né? Ele é um dado que ele tem que estar MRV, né? Tem que ser mensurável, reportável e verificável. Então ele tem que estar disponível o tempo todo para que qualquer um possa verificar essa informação. E assim, desde 2002, é isso, João? 2002, que a gente vem disponibilizando na internet, esse dado está disponível. Aqui é um zoom só para a gente ver como é que é isso. Hoje, né, ele está para fins de disponibilização. Foi feito um ajuste na máscara, então a gente tem a grande máscara até 2008, que está aqui em amarela, e depois em tons de vermelho, os tons mais recentes. Né, a gente percebe então a expansão do desmatamento nessa região. Esse é um zoom na região ao norte ali, de Porto Velho, né, no norte de Rondônia. O dado do PRODES, né, para fins de a gente entender, existem outros dados no mundo? Existem. Né? Por exemplo, a Universidade de Maryland faz isso para o mundo todo. Ela faz, só que faz com uma metodologia diferente do que o INPE faz. Né? Eles não trabalham com máscara, fazem uma classificação ano a ano e consideram áreas de degradação, como desmatamentos também, então fogo, isso tudo vai considerar. Isso faz com que o dado do PRODES, em termos quantitativos, ele seja bastante conservador. Né? O dado do PRODES ele aponta normalmente muito menos do que outras instituições têm apontado. Né? Por quê? Porque o dado do PRODES sempre trabalha com máscara, então ele nunca vai contar duas vezes uma área. Ele trabalha de uma forma de interpretação visual, com uma acuidade muito intensa, e a gente está sempre com uma preocupação muito grande, porque sabe que é um dado que é sensível, então a gente só vai, e faz parte da nossa metodologia, só apontar como desmatamentos áreas onde há a perda completa da cobertura florestal. Então, é um dado bastante conservador na sua produção, mas que tem uma constância, que tem ao longo desse período, uma série histórica bastante estável, o que dá essa credibilidade do dado. Em seguida, eu passo agora a falar do DT. Né? Como é que surge? Primeiro, por que surge o DT? Até 2004, a gente só falava de PRODES uma vez por ano, a gente vinha a público entregar o dado do desmatamento e dizer, olha, esse ano nós perdemos tantos mil quilômetros de floresta na Amazônia.
Isso era importante, isso permitia várias coisas, identificar a política pública e tal, mas para fiscalização era pouco. A fiscalização dizia, olha, eu preciso saber o que está acontecendo agora. E na esteira do PP-SEDAM, recém-criado em 2003, o governo brasileiro, né, através do MMA, demandou no PP-SEDAM, o PP-SEDAM, para quem não sabe, é o Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia. Ele envolvia 11 ministérios, hoje que são 13 ministérios. No início, ele tinha a sua coordenação dentro da Casa Civil, ele foi instituído em 2003, e a coordenação desse plano era dentro da Casa Civil, onde todos esses ministérios, então, se sentavam para discutir assim, quais são as medidas que cada ministério pode contribuir para que você reduza o desmatamento na Amazônia. Então, o nosso ministério já oferecia o PRODES, né, o MCT, através do INPE, falou, a gente já disponibiliza o PRODES, né, mas ele falou, a gente precisa de mais, a gente precisa de um instrumento dinâmico. Então, precisamos de um instrumento que permita a fiscalização saber onde ir hoje, onde está acontecendo o desmatamento agora, para que a gente possa direcionar a fiscalização. Né? Então, já havia um desenvolvimento aqui na época, a tese da Liana, acho que alguns aqui devem conhecer a Liana, que era a orientanda do Iosio, ela já estava desenvolvendo esse material usando o dado Modes, né, e falou, perfeitamente, a gente já tem uma técnica que está em desenvolvimento, a gente rapidamente consegue prototipar isso e transformar isso num projeto de monitoramento de rápida resposta. Então, aí surge o DT. Né? E a partir de 2004, nós começamos a entregar esses dados, primeiro com a periodicidade mensal, depois passou a ser quinzenal, depois passou a ser semanal, até agora a gente está chegando agora na entrega diária de dados, como a gente está fazendo agora. De 2004 a 2017, nós usávamos o satélite Modes, né, o Terra, que está a bordo do Terra e o Aqua, com uma resolução de 250 metros. Para aquele e uma unidade mínima mapeável em função daquela resolução de 25 hectares. Para aquele momento, ele foi um instrumento que serviu muito bem, atendeu plenamente as expectativas. Né? Os desmatamentos eram áreas muito grandes, eram áreas bem intensas mesmo, né? Quase sempre aí maiores ou próximos a 100 hectares. Então, para quem pegava 25 como unidade mínima, aquilo era facinho de fazer. Só que os nossos desmatadores aprendem com a gente. Né? A gente acha que não, mas eles estão sempre de olho no que a gente está fazendo para poder melhorar o trabalho deles também. O nosso trabalho faz avançar a tecnologia do desmatamento. O cara... Aí ele falou, os caras agora pegam acima de 25 hectares, então vamos diminuir esse negócio, vamos começar a fazer puxadinho de 10 hectares, puxadinho de 5 hectares aqui numa área desmatada, para que eu não seja visto pelo DT, para que a fiscalização não saiba que a gente está agindo. Então, o DT, isso é reconhecido tanto na literatura científica como na comunidade do IBAMA, nos meios que trabalham com fiscalização, foi um instrumento-chave para ajudar na queda do desmatamento. Né? Todo mundo sabe que no período aí de 2004 até 2012 a gente veio uma queda de mais de 70% de desmatamento. Isso foi um motivo de reconhecimento em todo o mundo todo fez diversos elogios ao sistema. Né? A literatura científica reconhece esse esforço e reconhece essa efetividade do DT. Mas, como eu falei, a gente precisava estar sempre inovando, precisando melhorar a situação para poder continuar sendo efetivo. Então, no final de 2011, eu ainda estava em Belém, estava lá no Centro Regional da Amazônia, a gente começou a testar, na época ainda não tínhamos o Cibers 4, mas a gente começou a testar as imagens ao IFES do IRS, do Indian Remote Sensing, com resolução de 56 metros. Fizemos os primeiros testes, olha, acho que dá para funcionar, o satélite é compatível, as bandas que a gente analisa são próximas, tem uma resolução bem melhor, então a gente vai ter um produto melhor. Começamos esse desenvolvimento, isso foi até 2014, trabalhando com essa coisa. Aí em 2014 ele falou, olha, tá bacana. Agora, além do All-IFES, a gente tem também o Cibers 4, no final de 2014 que a gente lançou o Cibers 4. Tem uma disponibilidade de um outro dado que é, inclusive, importante porque é um dado de produção própria, né, pertence ao satélite que é produzido entre Brasil e China, entre INPE e CRESDA. Então, passamos a usar então essas imagens Cibers, né, WFI, com 64 metros de resolução, o que permitiu melhorar a área mínima, baixando de 25 para 3 hectares. Né, 3 hectares, né, a gente pode aqui, para a gente de São Paulo, 3 hectares é muita coisa. Você fala, 3 hectares são, grosso modo, como todo mundo sempre fala no jornal, 3 campos de futebol. Você fala, é muita coisa, né? Para a Amazônia, isso é nada. Né, 3 hectares na Amazônia, ninguém desmata 3 hectares na Amazônia. O cara não se dá o trabalho de contratar uma equipe, botar uma motosserra, trator, tudo para fazer 3 hectares. Um desmatamento médio no Pará é 18 hectares.
né? Mesmo agora com a queda, né, os nossos desmatadores aprendendo que eles precisavam fazer pequenininho, mas ainda assim as dimensões amazônicas são sempre muito maiores do que isso. Então, 3 hectares, para o Pará, pega mais de 95% dos desmatamentos do Pará. No ano de 2018, a gente fez uma análise. Pará, por que o Pará? Porque o Pará é o estado que mais tem contribuído recentemente. Então, ele pega mais de 95% do desmatamento do Pará em 2018. Helena, você poderia me arrumar um copo d'água? Obrigado. E o que o DETER enxerga? Ele enxerga tanto o desmatamento como a degradação florestal. A gente sabe que para fiscalização, para fins do PRODES, só nos interessa contabilizar desmatamento. Mas para fim de fiscalização, quando o IBAMA precisa ir a campo, é importante que ele saiba o que está sendo desmatado, isso aqui está desmatado, já foi, mas também aquilo que está em processo de desmatamento. O desmatamento hoje, né, ele já foi no início do processo de ocupação da Amazônia, ele era muito mais feito de uma única forma, de um único tempo, o sujeito chegava, tinha uma floresta enorme, ele dizia, bom, beleza, eu preciso limpar toda essa floresta. Então ele contratava os tratores, botava o trator, passava o correntão e limpava aquela área de uma vez só para poder usar. O processo hoje é um processo muito mais paulatino, muito mais de degradação, onde você começa com a retirada das madeiras nobres, aí depois passa no tempo segundo, onde ele vai retirar as madeiras com menor valor comercial, para fazer tapume, fazer outras coisas de interesse menor. Aí depois, ao longo desse período, começa a haver ocorrência de fogo. Por quê? Porque a floresta fica aberta, à medida que ela fica aberta, quanto mais aberta ela está, mais suscetível a fogo ela vai estar. A floresta originalmente é um ambiente extremamente úmido, mas à medida que você a torna mais aberta, por exploração de madeira, ela vai se tornando mais e mais suscetível a fogo. Esse fogo constantemente vai degradando aquilo, até que no final você tem uma área que já está meio pasto, meio floresta, meio alguma coisa. Então, isso, inclusive, no processo de detecção agora, é muito mais difícil, é muito mais árduo do que ele já foi no passado. Hoje, as conversões nem sempre se fazem com aquele solo exposto completamente de uma hora para outra. Muitas vezes, esse processo de conversão se faz paulatinamente. É por isso que é importante que o DETER aponte também as áreas em degradação, para que os órgãos de fiscalização saibam que está em ocorrência, está em andamento um processo de degradação naquela área, e ele possa, então, checar aquilo e, nas suas fases ainda bastante iniciais, evitando assim um prejuízo maior de que seria realmente aquilo transformado numa área desmatada. Seguindo, bom, como eu já disse, o satélite usa as imagens do WFI, a largura de imageamento dele, são mais de 800 quilômetros, permite que a cada 5 dias a gente tenha uma revisita disso. E aqui eu faço um parênteses para chamar a atenção, para eu ter muito orgulho disso, sempre eu estresso essa informação quando eu estou falando com o público. Primeiro, o fato de ser uma tecnologia que é completamente nossa. O Brasil é dos poucos países do mundo que é capaz, e nosso instituto em especial, é dos poucos países no mundo que é capaz desde projetar, construir, lançar, operar e usar essas imagens, produzir informação e disponibilizar na internet. Eu acho que são poucas instituições no mundo que têm uma capacidade técnica dessa envergadura. Então, eu me sinto extremamente prazeroso de fazer parte disso, de estar aqui dizendo que nós somos capazes de construir tecnologia com todas as dificuldades que nós temos, para fazer esse monitoramento. E, esse ano agora, com o lançamento do Cibers 4A, e ano que vem, com o lançamento do Amazônia 1, nós vamos ter 3 câmeras operando na mesma região, com as mesmas características, o que vai fazer, certamente, com que esse tempo de revisita, que hoje está em torno de 5 dias, que ele caia para 2, no máximo 3 dias, essa revisita. Ou seja, a gente vai melhorar ainda mais a capacidade de resposta do sistema. A câmera WFI, ela trabalha com 4 bandas, 3 no visível, uma no infravermelho próximo e a resolução espacial de 64 metros. O DT, da mesma maneira que o PRODES, ele trabalha com o conceito de máscara, justamente para evitar a questão de dupla contagem. Dizer, vocês vão olhar... Não, a gente trabalha com a máscara. E de que maneira que é isso? Nós absorvemos a máscara que vem do PRODES, esse dado, ou aquela máscara do ano anterior. Quando eu vou começar o DT de um ano, eu vou pegar o dado PRODES do ano anterior. Então eu digo, essa aqui, o PRODES já disse que isso está desmatado. Eu não preciso mais olhar, não vou mais me preocupar
em olhar essa região. Vou olhar somente a área de floresta, que ainda não foi convertida plenamente. Então, nessa área que não foi convertida plenamente, eu vou, então, dia a dia, a cada nova imagem que eu tenho daquela região, eu vou fazer a identificação. Essa sequência mostra exatamente como é feito isso. Então, quer dizer, essa área é uma imagem que foi usada no PRODES do dia 24 de julho do ano passado. Começou o monitoramento durante um período aqui nós não temos informação. Por quê? Porque é o período nublado, é o período de chuvas na Amazônia, a gente tem dificuldade para a aquisição de dados. Quando chegou maio, conseguimos aqui uma imagem boa do dia 8 de maio, foi detectado um desmatamento aqui. Esse desmatamento foi, então, mapeado. É importante aqui a gente fazer uma pausa para explicar uma coisa. Isso é o que a gente chama de tempo de detecção. Não significa que a ocorrência desse polígono foi aqui em maio. Significa que entre 24 de julho, que é a última informação que eu tenho aqui, e 8 de maio, ocorreu um desmatamento aí. Certo? Mas, na minha detecção, como eu só tenho a informação do tempo de detecção, então ele vai ser contabilizado, na hora que eu faço lá os gráficos mensais de acompanhamento, ele é contabilizado como uma ocorrência de maio, porque foi o período que eu detectei. E essa é a metodologia pactuada entre o INPE e o IBAMA e sempre funcionou assim. Não existe, isso é um erro do DT? Não, isso não é um erro do DT. Isso faz parte da metodologia, faz parte das condições das imagens que nós usamos e isso sempre foi pactuado e entendido dessa maneira. Seguindo, dia 22 de maio, uma nova imagem, um novo desmatamento detectado. Dia 16 de junho, um novo desmatamento. Dia 8 de julho, mais um pedacinho. Somando todos os pedacinhos, a área acumulada, segundo as medições feitas pelo DT, 215 hectares. Usando a imagem que vai ser usada para o PRODES desse ano, que é do dia 27 de julho, a gente conseguiu detectar 2 polígonos, que aqui tem um pedacinho que ele não desmatou, separou, então um polígono de 88, outro de 116, somando os dois ali, 205 hectares. A diferença entre os dois, por quê? Porque nós estamos trabalhando com resoluções espaciais diferentes. O DT trabalha com resolução de 64 metros, o PRODES com resolução de 30 metros. O PRODES é que é o instrumento de medida definitiva. O PRODES é que vai dizer qual o tamanho daquela área que foi desmatada. Essa área medida no DT é uma área que se presta principalmente à questão de priorizar as áreas de fiscalização, onde estão ocorrendo, qual a magnitude do desmatamento que está ocorrendo nas diversas regiões. Aqui embaixo, imagens de alta resolução de uma empresa comercial americana que mostra em detalhes aquela área sendo desmatada. Esses dados, da mesma maneira que o PRODES, esses dados são todos espacialmente explícitos na rede. Ou seja, todos os polígonos que são mapeados, tudo aquilo que a gente produz, fica disponível na página do Terra Brasilis. Se você entrar lá, tem 4 abas no Terra Brasilis, mapa do PRODES, dashboard do PRODES, mapa do DT e dashboard do DT. Então, no mapa, você pode identificar cada um dos polígonos. Aqui está o somatório, todos os polígonos que foram detectados desde 2015, que estão disponíveis na página. Você pode dar zoom, pedir informação sobre cada um do polígono, ele vai mostrar qual a data daquela imagem, qual a órbita ponto, em que município que está, qual o tamanho daquela área, tudo lá disponível. Na parte de análises gráficas, o Terra Brasilis ele foi concebido em parceria, sob demanda do próprio MMA. O MMA dizia, nós precisamos de ferramenta para poder fazer análise rápida, entender o que está acontecendo, aonde está acontecendo. Então, a gente foi construindo um conjunto de gráficos, um conjunto de análises rápidas de informação que pudesse, principalmente, pautar a equipe de fiscalização e que, ao mesmo tempo, é óbvio, servisse também para que toda a comunidade seguisse esse evento, o que está acontecendo, fazer a disponibilização desses dados de uma maneira útil à sociedade, informar a sociedade sobre nossos dados. Então, uma das ferramentas é essa ferramenta aqui, que é o gráfico diário. Então, aqui você pode selecionar, depois a gente pode mostrar para quem tiver interesse como é que funciona. Entrando nessa página, tem uma ferramenta de seleção. Você pode selecionar um dia, uma semana, um mês, um período qualquer que você define ali na barra, e você vai saber quanto de área tem naquela região, quantos alertas, e você pode selecionar por classe. Nós trabalhamos com 2 grandes grupos de classes. Um grupo de alertas de desmatamentos, aquilo que a gente chama, olha, isso aqui é um alerta, não é obrigatoriamente um desmatamento, mas é um alerta de desmatamento, que são 3 classes. A classe do tipo desmatamento com solo exposto, desmatamento com vegetação
e mineração. Essas são onde há um alerta de que há uma substituição, uma remoção completa da cobertura florestal. E os outros alertas são alertas de degradação, ou seja, tem uma significativa mudança na cobertura florestal, que pode ser por incêndio, por degradação, por extração de madeira. Então, as diversas classes, cada um deles dentro da sua classe. Então, você pode selecionar um conjunto, por exemplo, aqui, ele está selecionado todo o período, que foi até o dia 26 de julho, e selecionamos 3 classes: desmatamento com solo exposto, com vegetação e mineração. Ele mostrou aqui, então, quanto deu nesse período aqui. Então, todo dia, ele vai dar um shift para cá, vai entrar um dado novo aqui, e o último dado que está ali vai sumir desse gráfico diário, que você consegue acompanhar diariamente. Esse gráfico ele mostra sempre os últimos 365 dias. Você pode selecionar por unidade da federação. Eu quero saber quanto tem no Acre, quanto tem no Pará. À medida que você selecionou, ele automaticamente atualiza essas informações gráficas aqui em cima. Uma outra ferramenta que também foi demanda do IBAMA era justamente para poder acompanhar. Ele fala, tudo bem, né? Pô, legal, veja um período, mas como é que foi esse período em datas passadas, né? Quando eu comparo ao quando eu quero saber o seguinte, o período de abril a julho desse ano, como é que foi com relação ao período de abril a julho do ano passado? Então, atendendo essa demanda, a gente criou esse gráfico que mostrou, então, desde que a gente passou a usar as imagens WFI, né, a gente não coloca nesse gráfico, as informações que foram geradas pelo MODES, porque tem uma resolução espacial completamente diferente, porque as classes mapeadas naquele momento eram diferentes. Então, seriam dados incompatíveis de fazer uma comparação visual no mesmo gráfico, no mesmo momento. É um dado que se pertence, ele permite, sim, algumas comparações, mas aí você teria que ter um certo cuidado, uma análise muito mais detalhada para poder comparar o que é feito o que foi feito no MODES com o que é feito no WFI. Então, a gente passou, então, a divulgar os dados que são feitos a partir do WFI, que é de 2015 para cá. Então, tem mês a mês o agregado mensal para cada uma das classes, para cada uma das unidades. Aqui é a mesma coisa, você pode selecionar um período do ano, deixar o ano todo, pode selecionar um conjunto de classes, pode selecionar algum estado ou mais de um estado, e ele vai automaticamente atualizar o que está acontecendo, né, naquele período que você selecionou. Eu quero saber assim, o período de maio, junho e julho. Ele vai fazer o agregado maio, junho e julho para cada um dos anos e vai mostrar essa informação disponível aqui. Esses percentuais não existem no gráfico, tá? Só isso aqui é só para mostrar para a gente, estou mostrando aqui. O INPE não faz aquela famosa comparação. O desmatamento subiu 80%, o desmatamento subiu 200%. Não, o INPE não divulga essa informação. O INPE divulga o dado numérico, como a gente mede. Deu 4.500, agora estamos com 6.400, ponto. Todas as outras ilações que a gente vê em manchete de jornal por aí, de que o desmatamento subiu 200%, 80%, caiu 15%, não foi feito pelo INPE. É interpretação do jornalista, interpretação daquele que usou esse dado. A gente deixa explícito também na nossa página que comparações entre meses não são adequadas. Por quê? Porque você não garante que a mesma observação foi feita em cada um dos meses. Pode ser que no mês de julho do ano passado eu tenha tido uma cobertura de nuvens mais intensa que julho desse ano, então não dá para fazer uma comparação direta. Olha, julho do ano passado com julho desse ano, quanto é que aumentou de um ao outro? A gente não recomenda essa comparação mês a mês. A gente sempre diz, ele é um indicativo desses aumentos ou de quedas, mas para isso você deve usar períodos maiores, pelo menos 6 meses, né? Você olha, quanto é que deu os últimos 6 meses com relação aos 6 meses do ano passado, ou dos anos anteriores. Então você começa a ter indicativos de como é que está essa mudança entre os diferentes anos. Em seguida, eu passo para falar agora do TerraClass. O TerraClass é um projeto que é desenvolvido em parceria com a Embrapa, já desde 2011, nós estamos trabalhando em parceria, para fazer a identificação do uso da terra na porção desflorestada. Até aqui, nós só estávamos falando de perda de floresta. O PRODES fazendo a quantificação dessa perda, o DETER interessado em produzir dados para fiscalização, mostrando essa perda ou essa degradação de floresta, mas a gente não estava olhando para aquilo que estava acontecendo na área desmatada do PRODES. Havia essa pergunta, era uma pergunta muito intensa na comunidade, o que está acontecendo? Foi desmatado e o que tem lá dentro? Tem agricultura, tem vegetação secundária, tem pastagem, quanto tem de cada coisa dessa? Então, para resolver isso, a gente se associou à Embrapa,
temos trabalhado junto com 2 núcleos da Embrapa, a Embrapa Informática Agropecuária, que fica aqui em Campinas, e a Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém, né? E esses 3 núcleos, então, que é INPE, né, o INPE trabalhando aqui, a OBT e o Centro Regional da Amazônia, em Belém, trabalhando, então, esses 4 núcleos, nós trabalhamos para fazer a produção, a identificação do uso da terra nas porções desflorestadas. Nós já fizemos, estamos aí com quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões, né, começou lá, o primeiro dado que a gente divulgou foi um dado de 2008, depois vamos ver uma atualização de 2010, depois veio um recurso do BNDES, a gente conseguiu tanto ir para frente, como fazer o passado também, né, voltou até 91, 2000 e 2004. Esse projeto foi todo executado com recurso extra-orçamentário, né, então, o primeiro recurso foi um recurso que veio do Banco Mundial, depois foi um recurso que a Embrapa conseguiu capitanear, e finalmente o recurso do BNDES foi um recurso, né, do Fundo Amazônia, para poder fazer esse mapeamento. Por isso ele parou em 2014, porque depois de 2014 para cá, a gente não conseguiu ainda capitanear novos recursos, já houveram algumas promessas, a gente já quase conseguiu algumas coisas, mas não efetivou. Então a gente está em busca de recursos, para tanto nós como os nossos parceiros da Embrapa, né, para que a gente possa dar continuidade. Inclusive, na última reunião, na reunião com o ministro Pontes, ele disse, na reunião, que faria o aporte de recursos para que a gente continuasse fazendo o Terra Classe, junto com a Embrapa. Essa é a situação, né, alguns dados aqui mais importantes, chama a atenção, né, a área de vegetação secundária, ela tem estado entre 20% a 24% em cada uma das edições do Terra Classe que foi feito. Isso não significa que essa área de vegetação secundária está lá regenerando o tempo todo, desde 91. Não. Significa o quê? Que em 2004, 24% da área que foi desmatada encontrava-se em algum estágio de regeneração. Mas, normalmente, a vegetação secundária ela tem um ciclo bastante curto na Amazônia. Ela não fica lá, só uma parte residual fica durante muito tempo. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei especificamente com vegetação secundária. Na época, a gente chegou a estimar uma meia-vida de vegetação secundária. A gente emprestou o termo da química, né, para fazer um cálculo de meia-vida, e nós chegamos aí a cerca de 3 anos, uma meia-vida da vegetação secundária. Ou seja, tudo aquilo que eu mapeei em 91, em 94, metade daquilo já tinha sumido. Né? Mas aí vai surgir, ela vai aparecer em novas áreas, quer dizer, é um processo que ela surge, o cara corta aqui, depois ele abandona uma outra área, ela fica regenerando um tempo, ele corta lá, depois ele vai cortar uma outra área, ou seja, ela fica um pouco mudando de lugar, caminhando dentro do espaço desmatado. Tá? Algumas áreas vão ficar regenerando por mais tempo, óbvio, mas a maior parte dela vai voltar para o ciclo produtivo depois de um ciclo relativamente curto. A pastagem ocupa hoje aí cerca de um pouco mais de 60% da região desmatada, é o principal uso que se dá à porção desflorestada da Amazônia. Os dados recentes mostraram, essa conversão, mostraram que a pastagem é o principal uso que se faz após o desmatamento, muito pouco vira diretamente para a agricultura. O primeiro uso do desmatamento, predominantemente, são áreas de pastagem. Aí também cabe uma observação que o pessoal da agricultura, o Ministério da Agricultura sempre reclama, mas isso aí não é pecuarista, isso é o cara que está fazendo grilagem da terra. Ele faz pastagem, mas ele não tem boi ali. Bom, eu não posso ver isso, eu só posso ver o seguinte, usando a nossa tecnologia, eu só posso saber que aquela área foi efetivamente ocupada por uma área de pastagens. São gramíneas que estão ali ocupando uma área de pastagem. Então, por isso que a gente identifica isso em dois tipos de pastagem. Uma pastagem arbustiva, que é de pior qualidade, uma pastagem onde já tem invasão de espécies já com alguma capacidade lenhosa, e uma espécie de pastagem, uma classe de pastagens herbácea, onde predomina, então, aquele pasto limpo, um pasto mais fácil de uso para pecuária realmente. As culturas temporárias, soja e milho, principalmente para a Amazônia, elas ocupam 5,6% dessa área desflorestada, domina aqui na região do Mato Grosso, um pouco ao sul de Rondônia, e agora já começa a entrar também ao Pará, tem um pouco bastante já de ocorrência aqui na região de Santarém. Outras áreas, como mineração urbana, são áreas insignificantes dentro desse processo. Assim, insignificantes não, mas
que tem uma porção muito pequena dentro do conjunto desflorestado da Amazônia. A tecnologia que a gente usa para fazer tudo isso, tanto a parte de mapeamento como a parte de disseminação é 100% realizado em cima de tecnologias desenvolvidas dentro do nosso instituto. A parte de mapeamento é feita no Terra Amazon, um sistema que foi um sistema de banco de dados geográfico desenvolvido a partir das funcionalidades da TerraLib, que é uma biblioteca de funções geográficas. Vai direitinho, chefe, ó. Aí essas funcionalidades permitem essa customização do sistema para as nossas necessidades específicas. Por exemplo, uma coisa que existe só no Terra Amazon, que não existe em outros sistemas comerciais, são conjuntos de regras de mapeamento. Então, isso permite, por exemplo, o quê? Eu defino na minha regra de mapeamento que não é permitido a construção de nenhum polígono em cima da máscara de desmatamento. Então, mesmo que o nosso intérprete, equivocadamente venha lá e desenhe em cima da máscara um polígono, o sistema automaticamente rejeita aquele polígono, porque ele compara aquilo com a informação prévia e diz, olha, não é possível a construção de um polígono em cima disso. Então, isso permite que o sistema seja eficiente e não exista essa questão de dupla contagem de área. Tem outras regras, a gente pode falar depois, mas é mais para definir assim, que é um sistema que foi construído e customizado para as nossas necessidades. Ele atende tanto PRODES, DT, como Terra Classe. Hoje a equipe da Embrapa, que é a nossa parceira, a gente está começando agora o Terra Classe Cerrado, eles estão lá em Campinas, trabalhando nesse dado, e eles usam o Terra Amazon. A gente está hospedando um banco na Amazon, para que seja o compartilhado, que a gente consiga tanto daqui como de lá fazer, mas quer dizer, é uma tecnologia que permite que em qualquer lugar você pode distribuir esse trabalho em várias regiões do país e trabalhar conjuntamente naquele dado. A disseminação de dados é feita através do portal Terra Brasilis. O Terra Brasilis, então, ele faz a integração de um ambiente GIS, que pode ser um QGIS, um TerraView, outra coisa, com esse banco de dados, através de um serviço web, que disponibiliza essa informação tanto para consulta visual ou gráfica, como também disponibiliza na forma de serviços para atender outros bancos de dados, que é o que a gente faz com o IBAMA. No começo do projeto, do DT, cada vez que a gente precisava fazer um conjunto de mapeamentos, precisava fazer uma entrega para o IBAMA, eu tinha que fazer download, exportar o dado do meu sistema, fazer um zipping, botava no e-mail, mandava para ele e falava, olha, mandei o e-mail para você com os arquivos desmatados. Ah, beleza, recebi aqui. Agora não. Tudo isso é feito entre a comunicação entre máquinas. Não existe a interação, não é mais necessário a minha interação com o técnico do IBAMA. Toda vez que eu atualizo esse sistema, o IBAMA tem acesso direto ao nosso banco de dados, então ele vem diretamente, a máquina do IBAMA vem diretamente à nossa máquina, captura esses dados que foram alterados e leva para o sistema do IBAMA. Então isso também permite uma comunicação muito mais eficiente, muito mais rápida, não depende dessa interação humana. Esses dados, a forma de divulgação desses dados é uma forma pública, isso respeita o plano de dados abertos do INPE. O INPE, como toda instituição pública brasileira, ele tem que ter um plano de dados abertos. A legislação assim o obriga. Nós cumprimos essa legislação, construímos um plano de dados abertos. Esse plano ele é renovado periodicamente e ele segue a legislação vigente no país. Tem uma plataforma que é dados.gov.br, que é o portal brasileiro de dados abertos, que disciplina a forma de disseminação, as obrigatoriedades, inclusive, da disseminação desses dados produzidos em instituições públicas. E esses dados, eles têm uma importância muito grande, muito maior, às vezes até do que a gente percebe. Eles têm a importância como dados de política pública, toda a parte de fiscalização, você pensa, toda a fiscalização depende da existência desse dado, toda a parte de planejamento do governo, decisões de política estrangeira são definidas a partir desse conjunto, da existência desse conjunto de dados, mas ele vai além de política pública. Ele é um dado que atende a academia, mas hoje já estamos, a gente está atualizando todo dia, já estamos perto de 1.200 citações apenas em revistas internacionais, catalogadas, não tem tese, não tem trabalho de congresso, nada disso. São só trabalhos em revistas, em periódicos referenciados. Já estamos perto de 1.200 citações desses dados do PRODES, especificamente. Então, é um dado de extrema riqueza para qualquer um, para toda a comunidade que estuda a Amazônia, que estuda a mudança de uso da terra, ela se beneficia da existência desse dado para a produção de novos conhecimentos.
E agora ele também está na questão econômica do país, né? A gente sabe da importância que a matriz agropecuária tem na economia brasileira, isso hoje todo mundo sabe disso, todo mundo reconhece a importância da produção agropecuária na matriz, e como é que você prova hoje, né, como é que você segue as normas vigentes do país, principalmente quando você trabalha com o mercado externo, né, como é que você se adequa às regras de compliance dos compradores lá fora, usando o dado do PRODES. Né? Hoje, todo comprador de soja, né, os 4 maiores compradores de soja, foi feita a famosa moratória da soja, Cargill, Bunge, Amage, Dreyfus, são os 4 grandes compradores de soja, compram mais de 90% da soja aí, eles só compram de quem não plantou aquela soja numa área que foi desmatada antes de 2008. Isso foi acordado num acordo entre os compradores de soja, entre as ONGs que trabalham com isso e o governo federal, né, usando o dado do PRODES. Então, o dado do PRODES é a referência, é aquilo que ele diz, olha, eu compro porque eu sei que essa área ela foi desmatada anteriormente a isso. Então, a existência desse dado permite. O TAC da carne é a mesma coisa. A questão dos biocombustíveis, o pessoal de Dendê usa a mesma referência. Né? Então, é um dado que ele hoje perpassa muito mais do que academia e política pública. Hoje ele está dentro da produção econômica do país. Ele tem essa interface em diversos segmentos. Né? E uma síntese rapidinho, então, o DT, dado diário, 64 metros, o PRODES uma vez por ano, com Landsat 30 metros, o TerraClass a cada 2 anos, porque a dinâmica de uso da terra não é assim tão intensa que necessite um mapeamento constante desse dado. Então, a cada 2 anos é bastante suficiente e a gente está buscando recursos para continuar esse trabalho. Muito obrigado pela paciência de vocês.